Muito bem, aula de número 1 deste módulo, origem e história do ar-condicionado. Vamos falar um pouquinho do que, como é que foi originado, né? Toda essa história aí, tá bom? Em 1902, foi em 1902 que Willis Carrier, um engenheiro de 25 anos, formado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, inventou um processo mecânico para condicionar o ar. O controle do clima finalmente foi colocado em prática, na verdade, para resolver o problema de uma empresa de impressão em dias quentes de Nova York, onde foi feita a primeira instalação por Carrier. Ele teorizou que poderia retirar a umidade da fábrica através do resfriamento do ar por dutos artificialmente resfriados. Esse mecanismo, que controlava a temperatura e umidade, foi o primeiro exemplo de condicionador de ar contínuo por processo mecânico. Percebam que o objetivo foi o quê? Remover temperatura e umidade. Mais para frente vocês vão ficar sabendo o que é calor latente e calor sensível e vão entender exatamente isso. Desse modo, a indústria têxtil, que também tinha grande necessidade de controle ambiental, foi o primeiro grande mercado para o condicionador de ar. Porém, em 1906, que surgiu o termo ar-condicionado, com Stuart Kramer. O também norte-americano criou seu próprio aparelho a fim de explorar formas de adicionar umidade ao ar em sua fábrica de tecidos, usando-o em um pedido de patente efetuado naquele ano. Carrier acabou adotando também o termo e incorporou-o no nome da sua empresa. Os primeiros equipamentos de ar-condicionado, assim como os primeiros frigoríficos, empregavam gases tóxicos ou inflamáveis, como amônia, cloro, propano, o que poderia resultar em acidentes fatais se houvesse vazamento. É bom lembrar que até hoje existem algumas aplicações, com amônia, por exemplo, circuito misto, tal, que não é o caso aqui, mas saibam que existe. Eu coloquei aqui um encarte da web, vou clicar apenas como curiosidade para ver se a gente lê alguma coisa bem interessante sobre esse início aqui, tá bom? Já está chegando lá. Se demorar, eu pauso o vídeo, mas já estamos indo. Aqui. O que as pessoas faziam para se refrescar antes do ar-condicionado, né? Bom, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Há 110 anos atrás, uma gráfica americana encontrava dificuldades no verão para imprimir materiais, pois a tinta dilatava e acabava ilegível. Então foi inventado um aparelho para controlar a umidade do ambiente interno do estabelecimento, dando origem ao ar-condicionado de Willis Carrier. Foi a história que eu acabei de contar, né? Esse equipamento revolucionou a humanidade. Hoje esse aparelho está presente em diversos locais e torna a nossa vida mais agradável nas temperaturas extremas. Ele nos refresca no verão e nos aquece no inverno. Veja que eu já estou definindo ar condicionado, ou seja, posso inclusive aquecer. E ainda por cima é usado na indústria para climatizar os diversos processos. Nosso assunto aqui, só para lembrar, é ar-condicionado para conforto térmico humano, tá bom? Ultrapassa as questões de conforto. É prioridade para a saúde e bem-estar no mundo moderno. Mas nos perguntamos o que as pessoas faziam para se refrescar antes da invenção do ar-condicionado? Bom, a verdade é que desde os primórdios, a humanidade busca métodos de climatização e refrigeração. Pesquisamos em algumas publicações sobre história e encontramos soluções que vão das mais bizarras até as que eram geniais, adotadas na antiguidade para refrescar os problemas. Confira. Não vou ler tudo, tá? Mas julgo algumas interessantes aqui, né? Por exemplo, né? Comerciantes de gelo, olha aqui, ó. No final do século XIX surgiram os comerciantes de gelo, homens que cortavam gelo congelado de lagoas para vender em locais mais quentes. Esses enormes cubos de gelo poderiam ser estocados e protegidos com palha para serem usados conforme a necessidade. Aqui tem uma outra menção sobre o ar-condicionado, do Willis Carrier, né, que em 1902 fez então a invenção do ar-condicionado. Né? Quer ver uma outra coisa interessante aqui? Ó? Importação de neve. Ainda em Roma, porém, um período mais adiante, em meados de 200 depois de Cristo, o imperador Heliogábalo teve uma ideia bastante trabalhosa. Ele ordenou a importação de neve das montanhas,
Para isso, as cargas de gelo eram trazidas por caravanas puxadas com burros. O armazenamento era feito no jardim do palácio em uma estrutura especial. Não encontramos mais registros sobre esse período. Por isso, acreditamos que a ideia não teve continuidade. Isso me faz lembrar que aqui no Brasil, Dom Pedro I, se não me falha a memória, mandava trazer flocos de gelo, né? Mandava trazer para ele fazer sorvete e para se refrescar, etc, esse tipo de coisa, tá? Naquela época, então, até então, não sei se conheciam que algumas partes do sul do país poderiam ter neve, né? Talvez não na quantidade que queriam, mas como curiosidade, tá? Câmaras frias, ó. Muitas sociedades primitivas construíam pequenas salas de pedra lisa bem abaixo do nível do solo. O revestimento também devia ser feito com pedras, deixando pequenos espaços para que o calor do lado de fora não fosse passado adiante. Dessa forma, era possível até mesmo manter alimentos semi-congelados, dependendo da profundidade e da espessura do revestimento. Então veja, isso aqui foi apenas uma introdução, né, ao assunto. Veja que o homem há muito tempo vem tentando dar um jeito no calor, né, no aquecimento, na umidade, etc. Até que em 1902 em diante, né, o William Carey e mais o nosso amigo Stuart Kramer aqui deram conta de inventar o que seria então o ar-condicionado. Tá bom? Vejo vocês daqui a pouco na aula de número 2, cujo título está na tela.